comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 27? Tem? Não, coloca lá o 26, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós meros mortais a fazer uso de uma porção da tua palavra. Esta palavra é viva, fiel e verdadeira, é a única palavra viva e verdadeira, é a palavra do Evangelho. Nesses 45 minutos finais, eu te peço que tu me uses para exaltar e glorificar o teu nome, que seja assim em o nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Você acabou de ver o que foi explicado sobre este assunto aqui. Paulo estava tentando explicar que o que Jesus Cristo fez nos dias de sua carne não era ceia. Paulo estava explicando aos coríntios que eles não estavam praticando a ceia do Senhor, que isto que eles estavam realizando traria consequências espirituais gravíssimas, entre as quais muitos estavam doentes, que dormem, e pessoas estão assim. Paulo reportava para um acontecimento de Jesus nos dias de sua carne. Olha lá o que diz, é Lucas, Miguel, vê aí. Olha lá, não, você está errado, sai, você não é aí, vai, aí, 1 de Coríntios 11, agora versículo, Lucas 22, 14, nós já lemos isso. Olha aí, Paulo estava tentando explicar aos coríntios, que era uma igreja carnal, que o que Jesus fez nos dias de sua carne não era ceia, e os pastores pegam aqueles versículos ali e aplicam na igreja, trazendo consequências espirituais graves para a igreja de Jesus. Olha o que Paulo estava fazendo explicar. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele 12 apóstolos. 15, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Alô, o que Jesus estava fazendo naquela noite em que foi traído não era chamada Santa Ceia, era a Páscoa judaica. Está escrito. Ele não está dizendo: eu desejei muito comer convosco esta ceia. É esta Páscoa. Quando que Jesus fez isso? Antes em que ele padecesse. Versículo de número 16. Porque vos digo, meu irmão, ir para a igreja, aceitar a palavra de Deus. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Não é para comer mais. Pastor, mas o senhor não entende. O meu pastor disse: meu amado, faça o que ele diz. Nós aqui fazemos o que Deus diz. Pastor, mas é bonito, não é? Herodes também era lindo, Jesus feio. Mas Jesus venceu. Eu não estou atrás de beleza arquitetônica, eu não estou atrás de quantidade, eu estou atrás de verdade, meu irmão. Eu quero verdade com Deus, mesmo que isso venha contrariar a minha religiosidade. Eu quero é verdade do Evangelho. O que ele fez na noite que foi traído não foi Santa Ceia, foi Páscoa. Está claro ou não está claro? 17. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse a quem? Aos apóstolos, 12 da lei: tomai e reparti-o entre as futuras igrejas. Entre vocês só, aqui. É um evento específico e exclusivo para os apóstolos da circuncisão. 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus.
19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Paulo estava relembrando este acontecimento e não mandando repetir, porque Paulo não iria mandar ninguém fazer algo em memória daquele que vive. Aqui ele estava prestes a morrer, eles deveriam fazer em memória dele. Você já fez algo em memória de quem está vivo mesmo? Vai eu pegar um pão e um suco aqui para fazer que é em memória de Jesus, se ele está vivo? Você quer crucificar o Filho de Deus de novo para você? Já não basta as vias crucis que ele passou, as humilhações, você quer que ele se revista de carne, e que você, é o que a igreja faz, a igreja todo domingo, primeiro domingo do ano, faz Páscoa judaica, anunciando que Jesus vai morrer, aquele que vive eternamente, sendo anunciado pelos homens que vai ser morto. Aí sabe o que os crentes dizem? Eu amo Jesus. Se pudesse ouvir a voz do Espírito Santo, sabe o que Jesus ia dizer? Me ama e quer me matar de novo? Vocês me amam e estão dizendo que eu vou morrer? Porque todas as vezes que vocês comem esse pão e vocês levantam esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. E eu não morro mais, a morte já não tem mais poder sobre mim. E os crentes estão dando poder à morte. Todo primeiro domingo eles dizem: Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. É que este ato aqui aponta para isto. Então graças a Deus, porque nós estamos num lugar de revelação da palavra. Graças a Deus que nós não fazemos parte de um sistema, porque a Páscoa que Jesus está fazendo aqui, que você leu, tem aí na tua Bíblia. A Páscoa que Jesus está fazendo não era uma festa para os gentios. A Páscoa é uma festa dos judeus e só para eles. Nós somos gentios, chamados pelos judeus de incircuncisos. Nós não podemos participar da Páscoa, que não é ceia. O que Jesus está fazendo é a Páscoa. Então olha o que diz Êxodo. Disse mais o Senhor a Paulo: é para os da lei. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Os gentios é para comer a Páscoa ou não? Não. Quem é que disse isto? O pastor presidente da convenção. E como é que estão dando Páscoa para o pessoal dentro da igreja? Não, pastor, mas aquilo que eles fazem na igreja não é Páscoa não, é a Santa Ceia. É o quê? Se não tem nem Santa Ceia na Bíblia, o que Jesus fez no dia de sua morte foi Páscoa, você leu comigo? É Páscoa sim, com o nome de ceia, mas é Páscoa. E Deus disse a Moisés: a Páscoa é para os judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. O alimento para a igreja gentílica parte da revelação dada a Paulo no terceiro céus, o evangelho da incircuncisão, que não há ritos cerimoniais, objetos consagrados, nada tocável, nada palpável e nada tangível. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade, e mais nada. 44. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá da Páscoa. Quem aqui está circuncidado? Quem aqui pegou o prepúcio e circuncidou?
Qual pastor que você conhece aí, por aí, que circuncidou os membros para poder comer a Páscoa? Porque Deus diz, se quiserem participar da Páscoa dos judeus, terão que se circuncidar como eles. E quem se circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Paulo escreve aos Gálatas e diz que separados estáis de Cristo, vós os que guardais a lei. Eu não vou querer me tornar um judeu só para comer a Páscoa e perder todos os benefícios da comunhão com Cristo, porque quem se justifica na lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pastor, mas, puxa vida, hein? Pois é. 45. O estrangeiro. Alô? Nós somos estrangeiros para os judeus e os judeus estrangeiros para nós. Nós somos gringos para os judeus e os judeus gringos para nós. Toda a nação que não é judeu chama-se gentio. Deus está dizendo: o estrangeiro e o assalariado não comerá a Páscoa. E por que a igreja come? Aí depois vai dizer: Senhor, eu te agradeço por me libertar e salvar. O trono dizendo: bando de hipócritas. Porque eu digo uma coisa e fazem outra. Honram mais a criatura do que o Criador. Não consultam a minha palavra. A primeira comida que dá, eles comem. E quando você dá a verdade, sabe o que eles dizem? Isso é heresia. Bíblia aberta, consultada, versículo por versículo, texto por texto, 2 horas de pregação. Aí vem o pastor e diz assim: vamos comer a santa ceia do Senhor. O povo, Tem um 46? 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo, olha, para comer a Páscoa, se não fosse de Israel, e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Nós somos incircuncisos para os judeus. Nós não, incircunciso é toda a nação que não passou pelo processo da circuncisão, como os judeus passam. Deus disse: quem for incircunciso, quem não pratica a lei, não pode comer a Páscoa. E os pastores tacam a Páscoa nas igrejas, fazendo que os gentios sejam iguais aos judeus, desaprovando Deus. Meu Deus, como que isso é tão claro para mim? Claro, isso chega a mim depois de muita oração, de muito estudo, de revelação da palavra, e eu passo para os senhores para trazer libertação espiritual. A Páscoa, meu irmão, ela durava 7 dias. Foi por isso que Jesus disse a eles: olha, eu vou morrer agora, vocês vão continuar fazendo em memória de mim, porque eu vou morrer, mas daqui uns dias eu volto. Enquanto eu não volto, eu estou morto. Vocês fazem em memória, porque só faz algo em memória de quem está morto. Correto? Correto. A Páscoa durava 7 dias. Não era um evento só numa noite, não. Olha lá, Êxodo: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. 14 até 7, até 21, 7 dias. Então, na noite em que Jesus foi traído, fizeram a Páscoa. E continuaram. Tanto é que quando Jesus ressuscita, Maria, ele volta, e Maria vai abraçá-lo, ele diz: não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai. A Páscoa estava acontecendo ainda. Lembra que Maria chega lá no túmulo e diz: mestre, Raboni, ela avança, ele diz: não me toques, porque eu ainda não fui para o meu Deus, nosso Pai, vosso Pai. A igreja não entende essas coisas, porque isso é muito bonito. Todo o rito religioso
É muito lindo, mas não é de Deus. E eles trouxeram isto lá de Roma. O Papa também celebra a ceia e não tem unção de Deus. O Papa, sim, vive levando, anunciando a morte de Jesus, porque ele tem um cetro, onde Jesus está ali encurvado, num cetro de ouro, e o Papa vive carregando Cristo morto. O Papa está certo quando celebra a Santa Ceia, porque ele está anunciando um Cristo morto, preso na cruz. Os crentes não. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não podemos anunciar a morte daquele que vive. Nós temos que dar testemunho da ressurreição daquele que vive eternamente. Então por que nós não podemos praticar a Páscoa? Porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi feito. Olha lá, 1 de Coríntios, olha lá. Vai, pode ir. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Qual era o fermento? Porque o versículo não para aqui. Isto tem texto e o contexto. Viu? Eu te apresentei um contexto, estou no texto, tem um outro contexto. Olha qual era o fermento que estava levedando a igreja de Corinto. Coloca o 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Olha o que era o fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. A Páscoa celebrada na igreja de Corinto era o fermento. Paulo está dizendo: tira este fermento. Isto é para os judeus. Vocês não podem continuar fazendo Páscoa, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ele já foi sacrificado, e uma vez sacrificado pelos pecados, sacrificado para sempre. Uma vez sacrificado para nos salvar, sacrificado para sempre. Uma vez sacrificado para nos purificar, Cristo foi sacrificado para sempre. Não posso trazê-lo de volta e dizer: morre hoje pelos meus pecados, e amanhã levantar a Santa Ceia e dizer: morre hoje para me purificar, morre hoje para me libertar, morre amanhã para me salvar. Isto o dono da vida fez uma vez, oferecendo o seu corpo no madeiro para sempre. Olha, eu acho isso aqui lindo. Alimpai-vos, pois, dos fermentos velhos. Foi isto que o Espírito Santo fez aqui. Tirou o fermento da Páscoa. Lembra, nós estamos no 1 Coríntios 5, lá no 11, ele diz: eu recebi o que eu já ensinei. Paulo já havia ensinado aí, e eles continuavam nisto. Paulo disse: o que eu estou entregando a vocês, o que eu recebi do Senhor ressuscitado. Paulo diz: o que Cristo fez aquela noite, estava tentando explicar, mas eles não entendiam. Era uma igreja carnal. A igreja de Corinto é como as igrejas evangélicas hoje, só pensam nas coisas terrenas, só pensa no ventre, no dinheiro. Meu amado, nós estamos aqui 2 horas, ninguém tocou na tua carteira. Se você estivesse em outro lugar, a esta hora, já teriam dado para você a rosa de Saron, o perfume de Raabe, a cordinha que desceu Paulo pelo vento. Já tinham dado para você, ia sair daqui com uma sacola igual de Papai Noel. Mas nós não estamos atrás do teu bolso, nós não estamos atrás da tua carteira, nós estamos atrás de te dar a verdade de Deus, que chega por intermédio da minha vida, e chega a tua vida para edificar outras vidas. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa. A igreja continua a mesma massa judaica. Você amassa, massa, massa, óleo. Amassa, massa, 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 candelabro. Amassa, massa, 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 Páscoa. Amassa, massa, 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 jejum, vigília, campanha, sacrifício. Nunca que muda a massa, a receita não muda nunca. O Espírito Santo está dizendo: vocês alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa, assim como vocês estão sem fermento.
esta igreja não tem fermento judaico. Somos uma massa, uma virgem pura. Não temos prata, não temos ouro, não temos uma grande quantidade de pessoas, mas temos anjos servindo a nós. Temos a certeza de que o que fazemos está diante de Deus, porque está a sua palavra aberta diante da igreja, diante do trono de Deus, meu amado. Então Paulo estava explicando isto. Para que fazer o evento da Páscoa se ele já foi sacrificado? Deixa eu abrir um parênteses. A Páscoa feita pelos judeus era uma vez por ano. Os crentes fazem todo mês. Ainda que fosse para fazer a tal ceia. Aonde foi que ele fez aquilo todo mês? Então, se querem fazer a lei, que sirvam a lei de forma correta. Então Paulo tentou explicar, mas eles não entendiam. Olha lá, 1 de Coríntios, pode passar. Não, por favor, foi a emoção. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, com os pães da sinceridade e da verdade. Só que eles não entendiam. Olha lá, 1 de Coríntios. E eu, irmãos, olha, a mesma igreja de Corinto. Eu não vos pude falar como a espirituais, como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo não deu alimento sólido, eles eram carnais. Na igreja de Corinto havia carnalidade. E uma delas era isso que você vê. Você vê, Paulo disse, isso que vocês estão celebrando, isto não é ceia. A bebedice, comida, um come, o outro não come. Vocês não têm casas para comer? A Páscoa é feita nas casas. Vocês não têm casa para comer? O que vocês estão fazendo? Vocês estão menosprezando a igreja de Deus e envergonhando os membros. É que os pastores não leem isso. Você já entrou, meu amado, sinceridade, em nome de Jesus, não para honrar o homem, mas para honrar o Espírito Santo. Você já ouviu isto em algum lugar na tua vida? Não. Sabe por quê? Porque isso não enche cofre de igreja, mas isso arranca algema. Quantas pessoas não vão à igreja no dia de ceia, porque o pastor diz, quem está em pecado não pode cear. Quem não for batizado não pode cear. Quem não é casado não pode. Isso é uma igreja de proibição ou é uma igreja de pessoas livres em Cristo Jesus? Um pedaço de pão e um copo de suco me impede então de ter comunhão com os irmãos? Estou eu julgado? Estou eu condenado no meio da congregação? Há pessoas melhores do que eu? Há desigualdade ou há união? Paulo diz, tira isso. Tira isso de dentro de você. É que vocês não entendem, porque vocês são carnais, vocês são meninos a Cristo. Olha no versículo 2, olha lá. Com leite eu vos criei e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo não deu alimento sólido, carne, algo mastigável. Paulo deu a eles leitinho. E eles não entendiam. Era isto que Paulo estava querendo dizer. Eu vou repetir mais uma vez, olha lá, olha lá, olha lá. Vamos, Miguel. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Não é para sempre, é até que ele viesse. E ele veio. No terceiro dia, ele voltou. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz, olha lá, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Veio ou não veio? Já pensou? A pessoa bate aí no portão. Dona Jaqueline, pois não. Geraldo está? Ele está lá no quarto. Poderia chamar ele. Quando ele voltar, eu falo. Mas se ele está no quarto, vai esperar ele voltar? De onde? Se Cristo está em vós, você vai esperar ele voltar? O Espírito está dizendo, examine-se a vocês mesmos.
Se vocês então permanecem na fé, porque vocês não têm fé que Ele está em vocês? Não, eu sou um pecador, como Cristo está em mim? Se Cristo estivesse em mim, eu não usava esse bastão, isso é coisa de pombagira, disse o meu pastor. Examine-se a você mesmo. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está no monte. Diga, Cristo está em mim. Diga, Ele já veio e mora em mim. Quem mora em mim não precisa esperar voltar. Precisa? Não precisa. Não faz sentido, eu dentro do quarto, a pessoa me chama, a minha esposa, ó, ele está dentro do quarto, mas quando ele voltar, eu falo com ele que você esteve aqui, tá bom? Ele está em você, ele voltou. No dia de Pentecostes, ele fez morada eterna em você. Era isto que Paulo queria ensinar. Era isto que o Espírito Santo quer te fazer entender. Nada do que eu coma ou deixe de comer me acrescentará nada espiritualmente. Leia, 1 Coríntios 8:8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Não, porque se você não comer a Santa Ceia, você não está em comunhão. Não estou? Se aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, tem mais comunhão do que isto? Se eu estou gravado na palma de suas mãos, se nada me separa do seu amor, absolutamente nada. Você quer mais comunhão? Meu amado, eu não tenho mais como ter mais comunhão com Deus. Eu estou inseparável dele, ao ponto de poder declarar de que nem a morte, nem a altura, nem os anjos, nem os poderes, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer mais comunhão com isso? Você ser inseparável do amor de Deus? Diga, Abba, Pai. Eu posso não ter uma comunhão com a minha mulher, que eu sei lá, vai que essa mulher sabe a minha senha, pega o dinheiro, mete o pé, vai embora, eu chego aqui quarta-feira já solteiro. Mas com ele é ruim. Nada me separa. Se eu errar, ele me disciplina. Se eu continuar no erro, ele me açoita. Se eu continuar de novo, ele me corrige. Mas separar de mim, nós estamos inseparáveis do amor de Deus. Inseparáveis. Não há nada que eu coma, não há nada que eu deixe de comer que me trará benefício espiritual, porque nós somos abençoados com todas as sortes de bênção em Jesus Cristo. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. A ceia é uma celebração para os judeus. O nosso alimento é espiritual. O pão que comemos é o pão da vida, é a palavra, é o Cristo em nós. Ele tentou dizer isso também aos judeus. Olha lá, João, eu sou o pão vivo. A igreja está dando um pão com trigo. E que pessoas carnais? Entende, Mateus? Você vê a carnalidade como a igreja de Corinto? O pão não é o pão, porque são carnais. O pão é vivo, o pão é Cristo em nós. Olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, ele apontava para ele, se alimentar dele, viver dele, respirar ele. Não é comer um pão da padaria que vai dizer eu sou espiritual. Ele diz, eu sou o pão vivo, eu não sou o pão Pullman.
Eu não sou a hóstia do Papa. Eu sou o pão vivo. Vocês têm que se alimentar de mim. Respirar Cristo, viver Cristo, andar Cristo, orar Cristo, dormir Cristo, acordar Cristo, ter uma comunhão com Cristo, Facebook Cristo, WhatsApp Cristo. Vocês têm que se alimentar de mim. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, não é deste, não é deste, é deste. É deste. Se alimentar das verdades, comê-la. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é aquele que o pastor vai levantar na Santa Ceia. Aquele que vocês compram na padaria, no supermercado Presunic, no Carrefour, vai, no Carrefour, poxa, francês. O pão que vocês vão comer, dizia ele aos judeus, cheios de escamas, cheio de lei, pensando nas coisas terrenas. O pacto deles era visível. Jesus disse: o reino de Deus não virá com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vocês, é espiritual. O reino é Cristo em nós. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E esta palavra no grego é okomene, o mundo dos salvos. Então eles não entendiam, mas nós entendemos. Por isso que aqui não se pratica Páscoa, porque Paulo dá um checkmate e explica em 1 de Coríntios capítulo 10, pode passar. Não, vamos ler então vamos, volta, é porque tem 10 minutos, pode voltar. Aí, não, vai, 51, volta, não. 51, 52. É que ele fica empolgado lá. Vai para frente, meu filho. Vai, meu filho. Vai. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: olha a carnalidade. Como pode dar este a sua carne a comer? Que não entende a mensagem de Cristo. 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, eu vos digo que se vocês não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Faltava um pouco ele pegar uma faca, botar Jesus deitado, cortar a carne como se fosse um churrasco, virar o copo e beber o sangue. Não era nada disto. Era absorver o sofrimento, o sacrifício da cruz. Lá estava a carne, lá estava o sangue sendo pregado, e todos aqueles que digam Senhor Jesus, está comendo daquele pão e está bebendo daquele vinho, que tem efeito para a vida toda. Mas carnais, a igreja lê isso, está vendo? Ó? Tem que comer da carne e do sangue. Tá legal, cadê a carne de Jesus? Vamos entrar num túnel do tempo, vamos lá em Jerusalém. Quando ele desceu, tira um pedaço da carne. Não, pastor, não precisa disso. Pô, pastor, o senhor é carnal mesmo. Aqui tem um pedaço de pão, esta é a carne de Jesus. Sai fora, esta é a carne, o quê, cara? Isto é pão. Carnal é você. Isto não é o corpo de Jesus, isto é pão. E nesse pacto não tem simbologia. Nós vivemos do que é real, nós vivemos do que é verdadeiro. Senão não é espírito em verdade. 54. Quem comer a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem um 55, filho? Tem, olha lá. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Comemos ou não comemos? Quando? Quando ele nos matou na cruz. Diz que nós fomos crucificados com Cristo, batizados na sua morte. Lá ele estava nos matando na cruz, e nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. E espiritualmente ele permanece em mim e eu nele. Aqui está a comunhão perfeita.
Então Paulo dá um checkmate nisso aqui, ó, 1 de Coríntios 10, olha lá. Falo como entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Então não é para qualquer um. 16. Porventura? Ah, meu irmão. Ah, se a igreja entendesse isto. O mundo está assim por causa do engano. O mundo está aí dessa forma. O outro deu facada no cara lá porque se sentiu enganado pelo pastor. E o mundo está assim. Mas se as pessoas lessem, porque, amado, não precisa nem de revelação apostólica. Olha lá o que diz, está claro para você? Olha o que Paulo está dizendo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos, não é esse copo que a gente levanta? Não. O que Paulo abençoava para os gentios é a comunhão do sangue de Cristo. O que é uma comunhão? É estar de acordo. Quando eu estou de acordo, eu estou em comunhão. Paulo diz, nós abençoamos o cálice da bênção do sangue de Jesus. Nós estamos em comunhão que o que purifica não é a água, é o sangue. Nós estamos em comunhão que o que salva não é as obras, é o sangue. Nós estamos em comunhão que o que santifica, o que regenera, o que transforma o homem, não é o sacrifício humano, é o sacrifício de Jesus, quando ele verteu aquele sangue na cruz do Calvário. É este cálice que transborda nas nossas vidas, que nós abençoamos nesse lugar. Aí ele mata pau, olha lá. E o pão que partimos? Não é porventura o pão panko? Não é porventura um pão de sal? O pão que se parte aqui é qual? A comunhão do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Por estarmos em comunhão, por estarmos de acordo com a doutrina da graça, este é o pão que é partido aqui. Pastor, o senhor na quarta série, folgadinho. Quem é que te ensinou isso? O Espírito Santo. Mais sábio do que qualquer doutor nesta terra, mais sábio do que qualquer poliglota, mais sábio do que qualquer PhD, do que qualquer teólogo. Ele é dono da igreja antes mesmo dos líderes. Nós não estamos aqui apenas 6, nós estamos aqui durante todos os séculos, porque a igreja não é nossa e ela existe desde a cruz do Calvário. Esta igreja tem um dono, esta igreja tem um Senhor, esta igreja tem um cabeça, e o seu nome é Jesus. Esse é o cálice que se abençoa aqui. Eu abençoo agora este cálice, e eu abençoo agora este pão. A revelação diz, isso são coisas humanas. O cálice que se abençoa aqui, que transborda a sua boca, até a boca, é a comunhão do sangue de Jesus. Nós estamos de acordo que o sangue de Jesus em nós fez toda a obra que água, vela, sal, óleo, nada que o homem apresenta pode fazer, o sangue de Jesus pode. Nós estamos em comunhão, nós estamos de acordo. É isto que se abençoa nesse lugar. E o pão que se abençoa aqui, que se reparte aqui, não é um pão físico, é um pão espiritual, que é o corpo da noiva de Jesus, do qual ele é o cabeça, que sustenta e edifica a sua amada. É isto que se abençoa. Pastor, o senhor não vai parar, não estou vendo o senhor quase dar um troço aí. Pastor, meu amado, eu amo as verdades. Porque isto é lindo quando explicado de uma forma simples, com uma linguagem simples, sem volta, sem manobra. Ele não para não, olha lá que lindo, 17. Porque nós, sendo muitos, nós somos... Quem é o pão? Quem é o pão nesse pacto? Nós. Então os pastores deveriam falar, eu abençoo esses pão. Porque nós, sendo muitos,
somos um só pão e um só corpo. Por quê, pastor? Porque todos participamos do mesmo pão, e esse pão é Cristo em nós. Lembra que ele disse aos judeus: eu sou o pão vivo. Eles não entendiam, tinham escama, tinham véu da religião. Nós entendemos, nós somos um só pão, um só corpo, porque todos nós participamos, não é de vários pedacinhos de pão distribuídos, nós participamos de um único pão, de uma única rocha, e a rocha é Cristo. Diga Abba Pai, diga Abba Pai, diga Abba Pai. Colossenses 2, 16, 17. Portanto, por causa disso, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou lua nova, ou dos... Ninguém. Ué, mas vocês não comem? Ninguém nos julgue por isso. Nós nos alimentamos de um pão espiritual. Nós somos o mesmo pão, participamos do mesmo pão. E vocês não comem o pão lá, eu não vou. Problema seu. Mas nos julgar, ele disse: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados. Vocês também não guardam o sábado? Ih, coisinha. Não guardamos sábado. Jesus não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa de Jesus. Jesus Cristo, até do sábado, Ele é o Senhor. E o nosso descanso não é mais Shabatum como o dos judeus. O nosso descanso é em Cristo. 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo, a igreja, é de Cristo. Meu amado, Ele já veio, Ele mora em nós. É o que diz a palavra de Colossenses 1, olha lá: o mistério que esteve oculto desde os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. 27, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Não é entre os judeus, o mistério não é entre os judeus. Entre os judeus é festa, é luas novas, é batismo, é coisas materiais. Entre os gentios há um mistério. Olha lá: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você. Ele já veio, Ele mora em você, faz morada aí. Nós não estamos anunciando a morte até que Ele venha, porque Ele já veio, está vivo, está ativo. Eu falei com Ele hoje, Ele está falando contigo agora. Tu és dele, não temas. Ainda que não entendas, Ele está no controle. Pastor, se Ele já veio, como é que se diz então que Ele vai buscar a igreja? Você vai aprender a corrigir agora. Cristo não virá até a mim e buscará a sua igreja, porque Ele já veio. Nós somos a sua igreja. O Senhor pode explicar então o que vai acontecer para fechar essa coisa linda? Posso. Coloca lá, 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Segura. Então todas as pessoas que morreram em Cristo primeiro vão ressuscitar. Diz que Ele vai descer, não vai vir nessa terra. Diz que Ele vai descer com voz de arcanjo, como trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, aquela pessoa, sua irmã, sua mãe, seu pai, Xuxa, a mãe dela, todas as pessoas que morreram em Cristo vão aparecer nos ares com Ele. E nós? E nós? 17. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor. Ele vai voltar, ou será nós que iremos ao encontro? Nós, porque ele já veio, já mora em mim. Então nós é que iremos ao encontro do Senhor nos ares, e todos os olhos verá. Vale a pena, porque fora vai ficar os cães, os mentirosos, os idólatras, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. O mundo evangélico está corrompido. Os pastores só pensam no ventre. Não há verdade, não há revelação, não há palavra. Há trocas de interesses na igreja. Se você serve para a comunidade, você é aceito. Se você não faz para a comunidade, você não serve. Se você vai contra a cúria dentro da igreja, você se levanta contra o pastor. Se você mostra as verdades da Bíblia, eles dizem, está passando na frente do líder, mas nós não passamos na frente de ninguém, nós andamos lado a lado com a verdade, custe o que custar. E esta é uma das verdades. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, com os que morreram primeiro, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E vai se abrir os livros, e vai começar o julgamento. Você, Geraldo, como que viveu? Eu vivi ensinando que o verdadeiro alimento para a sua igreja não era um pão comprado na padaria. O verdadeiro alimento eras tu, Senhor, Jesus Cristo. Eu disse à tua igreja que tu era a cabeça, que tu eras Deus, que tu eras Rei. Eu ensinei enquanto vivo que nós não devemos adorar e idolatrar homens, porque o único Deus bendito e soberano és tu, Jesus. Eu acredito que Deus não me deixará de fora, e o que este rebanho vai ouvir é: vinde, bendito de meu Pai, para a mansão celestial que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Vocês foste fiel no pouco, agora sobre o muito eu vos te colocarei. Entre no reino do teu Senhor. Assim seja, assim disse o Espírito de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.